Olá! A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que regulamenta algumas das ações que são julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Entre elas estão a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, que passariam a ter que ser julgadas em até 12 meses. Outra mudança determina que os ministros do STF justifiquem as decisões monocráticas, aquelas tomadas por um único ministro. Eles teriam que submeter o parecer à análise do plenário já na sessão seguinte. Para conversar sobre o tema, eu recebo aqui no Câmara Debate os deputados Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, e Ricardo Salles, do Novo de São Paulo. Olá, deputado Hildo. Olá, deputado Ricardo. Muito bem-vindos. Deputado Hildo, vou começar pelo senhor. Essa decisão original de se fazer esse projeto foi baseada num anteprojeto de uma comissão de juristas presidida pelo ministro Gilmar Mendes, do próprio Supremo. O que hoje os deputados estão achando aqui disso e o que, por outro lado, o Judiciário está achando desse projeto, que agora já passou na Câmara, vai para o Senado? Bem, Mariana, obrigado pelo convite, mais uma vez na TV Câmara. Na verdade, ainda há uma possibilidade de um recurso para plenário. Ainda tem prazo de recurso para plenário, não sei se vai alcançar a assinatura, mas há disposição de alguns parlamentares de levar para o plenário decidir, não ser terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Então há ainda essa possibilidade. Caso isso não ocorra, vai realmente direto para o Senado. Mas o motivo que levou a esse grupo de juristas que se reuniram para elaborar esse anteprojeto foi para diminuir a quantidade de ADI, ADC e etc e tal, esses controles de constitucionalidade, para diminuir o ingresso na Suprema Corte, para isso diminuir a quantidade de legitimados. Mas o que eu vejo é que está diminuindo alguns legitimados, no caso de partidos políticos que não alcançaram cláusula de barreira. Eu acho um equívoco, porque eu acredito que todos, a própria Constituição, o Constituinte original já pensava que todos os partidos, já dizia isso, que todos os partidos tinham direito de entrar, ingressar com ação de constitucionalidade, inconstitucionalidade. Então, todos os partidos que tenham, está lá dito, que tem a representação no Congresso Nacional, ou Senado ou Câmara. Então, eu vejo que isso aí teria que ser uma mudança na Constituição para levar de representante no Congresso para aqueles que alcançaram cláusula de barreira. Então, eu acho que não é correto, eu divido dessa ideia, até porque o que deveria diminuir é a própria recepção por parte dos ministros. Tem casos em que os ministros recebem ações que eles não deveriam nem sequer receber. Eu quero citar aqui para você um caso lá do Maranhão, que aconteceu porque houve uma disputa para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, uma vaga que surgiu, que era da Assembleia Legislativa, que é da Assembleia Legislativa, e uma pessoa lá que queria concorrer, por ver que não iria ganhar, para postergar a votação, ele conseguiu um partido, esse Partido Cidadania, aqui o nome do Partido Cidadania, entrou com ADI contra uma resolução da Assembleia Legislativa do Maranhão. Quem foi o relator sorteado? O ministro Flávio Dino. Ele aceitou. Que é um ministro do mesmo estado. Que é do mesmo estado, ele aceitou. Inclusive, a pessoa que queria ser membro do Tribunal de Contas, conselheiro, é aliado político dele, já foi aliado político, e quando ele foi governador, foi inclusive secretário de saúde do Flávio Dino. Portanto, e aí ficou parado. Essa ação paralisou todo o processo lá no Maranhão. Em seguida, outro conselheiro se aposentou. Então, surgiu uma nova vaga. Novamente, esse partido entrou com outro ADI, dizendo que o processo de escolha do conselheiro, por ser de forma secreta, era irregular, era inconstitucional. E não há nenhuma inconstitucionalidade disso. Mas nesse caso, deputado, não seria... esse texto não seria, como ficou o substitutivo e foi aprovado na CCJ, não seria interessante porque ele mandaria o caso
que na sessão seguinte. Para o plenário, na Sim, próxima sessão? É menos mal, mas o certo é que não deveria ter decisões monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à ação direta de constitucionalidade. Veja os senhores que estão nos assistindo nesse momento, as senhoras. Aqui na Câmara dos Deputados, nós somos 513 parlamentares. Digamos que 500 aprovaram um projeto de lei. Vai lá para o Senado. O Senado, 81, 70 aprovaram o mesmo projeto de lei. Vai para a Presidente da República, que sofre um controle preventivo também de constitucionalidade. Aqui tem um controle de constitucionalidade que se dá na CCJ. Lá no Senado também tem esse mesmo controle. Aí chega um partido político entra no Supremo Tribunal Federal, cai na mão de um ministro, ele de forma monocrática, ele desmancha tudo aquilo que foi feito. É errado, tem que acabar com essa monocracia de decisões de leis que foram votadas no Congresso ou então em Assembleias Legislativas. Tem que acabar. Então eu divido também nesse ponto, que eu entendo que isso é uma forma dos ministros do Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes até fazer pressão em cima de governantes, deputados estaduais, o que está acontecendo no Maranhão. Até agora não teve nenhuma decisão. O Maranhão tem quase 2 anos que estão sendo 2 conselheiros do Tribunal de Contas, justamente por causa de uma ADI que está aí parada, sem nenhuma decisão. E pior ainda, entrou uma advogada de Minas Gerais que não conhece o Maranhão, que não é do Maranhão, pedindo para ser amiga escure, amiga da corte, amiga escure, e fez uma série de denúncias. E a partir dessa denúncia que ela fez, o ministro Flávio Dino determinou a abertura de um inquérito policial, que ele deveria ter mandado essa denúncia que ela fez para o STJ, mas ele mandou abrir dentro de uma ADI, um inquérito policial. Então, essas ADI, esses processos, essas ações estão sendo usadas... Eu tenho que dar um pouquinho de tempo para o deputado Ricardo Salles, que a gente já passou de 4 minutos, e eu queria saber a sua opinião, deputado, porque o senhor é do Partido Novo, e o seu partido é um dos que entraria nessa questão da cláusula de barreira, dos que não poderiam ter representatividade suficiente para entrar com uma ADI, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade, ou todas essas outras ações, que não são só essas duas, né, são 4 tipos de ações no Supremo. O que o senhor acha dessa cláusula de barreira e o que o senhor acha do projeto como um todo? Bom, como disse bem o Wildo Rocha, o que nós estamos vendo é um excesso de busca de prestação jurisdicional por políticos, por parlamentares, independentemente do partido. Não é o meu, o Novo, não é o partido PSOL, PT, não é isso. Nós estamos vendo, já há muito tempo, a tentativa de solucionar, usar um termo do futebol que a turma conhece muito, solucionar no tapetão aquilo que não consegue ter unanimidade, ou pelo menos uma posição majoritária nas casas legislativas, Senado e Câmara, para fazer avançar determinadas decisões ou políticas públicas. Então, se critica muito a interferência do judiciário no processo político, mas quem dá causa a esse excesso de judicialização e interferência são os próprios políticos que, quando lhes convém, e muitas vezes até de forma previamente combinada, vão lá perguntar se eles têm chance se entrar com uma ação dessa ou não, ou seja, faz uma sondagem. Isto está errado. Então, por princípio, eu acho que deve haver uma norma para que de maneira horizontal, linear, você tenha uma redução desse excesso de judicialização, até para não abrir brechas excessivas, para que, a pretexto do controle de constitucionalidade, você interfira no dia a dia e no mérito das decisões e dos processos legislativos que são aqui adotados. Isto para já. Mas qual seria essa norma? Você tem que produzir, né, uma legislação que entenda o princípio. O que nós estamos vendo com esse critério? É que, ao invés de você atacar o princípio, o que esse critério de escolha de quem pode ou não pode entrar, na verdade, é um critério casuístico. Então, os partidos pequenos não podem entrar. Ora, mas os partidos pequenos têm representação na casa. Então, tendo representação na casa, como bem dito pelo próprio princípio constitucional, como o Wildo Rocha aqui acabou de citar, não há que inovar numa legislação que não é emenda à Constituição para justamente você alterar um princípio que o legislador... Eu não sou fã da Constituição de 88, eu, por exemplo, não gosto. Mas já que ela está aí, ela tem que ser cumprida.
E ela não pode ser cumprida quando convém e quando não convém você põe um esparadrapo e diz, não, aqui não convém muito, nós vamos passar por cima. Só dessa vez, né, como chegou-se a dizer num determinado momento, só dessa vez nós vamos abrir mão do que diz a Constituição. Não é dado a ninguém essa postura casuística de dizer, neste caso, deixa para lá o que diz a Constituição. Acho também, por outro lado, e aqui eu faço uma referência a outro tema que não é do nosso debate, como a iniciativa do novo Código Civil, ou da alteração do Código Civil, que também partiu de um grupo de juristas e foi dado a um grupo de juristas criar ideias. Ora, o parlamento existe para isso. O parlamento tem que ser o epicentro das discussões e as discussões aqui tomadas por maioria devem ser, por regra, respeitadas. Por quê? Porque o executivo tem voto para escolher como implementar a política pública e gerenciar, seja lá o ente federativo que for, União, Estados e mas o legislativo, também por meio do voto, é quem tem legitimidade para escolher regras aplicáveis ao país. O judiciário, que cumpre um papel fundamental, o Supremo acima de tudo, o STJ e todo o sistema judiciário, é fundamental, ele é prestigiado no sistema constitucional, mas ele tem uma característica que é, ele não tem voto. Portanto, não é dado a quem não tem suporte através do sufrágio do voto escolher política pública. E quando você, nestas ações que este projeto de lei agora altera e amplia enormemente o escopo em que ações diretas de inconstitucionalidade, ações diretas de constitucionalidade, você amplia demais o escopo para dizer, olha, isto não está na lei, mas em razão do princípio tal, nós vamos escolher política pública. Não é isso. Nós tínhamos que ter um sistema que ele é negativo. Esta lei é constitucional ou ela é inconstitucional? Ponto. Quem vai mudar a lei ou quem vai dizer para que lado ela deve ser redirecionada? Volta para o legislativo. Porque só nós, legislativo, e no lato sensu, é que temos a legitimidade do voto, portanto, do eleitor, para falar em nome dele e, consequentemente, escolher políticas públicas e legislações, seja no ente federativo que for. Então, voltando ao ponto da barreira, quando você elimina uma parte do parlamento que, por um critério numérico que não consta na Constituição, ele começa a ser excluído, e eu não falo do meu partido novo, eu qualquer partido, né? Ou seja o PSOL, seja a Rede, os partidos menores. B muitas vezes entra, não importa, não vem ao caso se é o novo ou se é outro partido menor. Ou pode ter esse grau de judicialização ou não pode ter, para ninguém. Eu sou favorável que não deve ter. Nós temos que ter instrumentos muito mais consistentes para evitar essa tentativa de ganhar no tapetão, que é comum no dia a dia do Brasil, tem sido comum nos últimos anos, né? Eu presenciei muito isso quando eu era ministro, né? Toda vez que o governo ganhava alguma coisa, ou o legislativo perdia, ou a gente conseguia aprovar alguma coisa, tapetão. Isso não é bom para a democracia, porque você desvirtua efetivamente o que é a sociedade. Se a sociedade quisesse de forma distinta, teria eleito outros deputados e outros senadores. Quem não concorda com a forma como o parlamento está decidindo, tem toda a liberdade que a cada pleito colocar-se como candidato, fazer campanha, eleger-se e aí sim escolher política pública. Deputado Hildo, o senhor estava nas discussões da CCJ, que foi a comissão que aprovou esse substitutivo. O que foi dito a favor, porque afinal de contas passou ali, e depois eu quero que o senhor diga também o texto que o senhor apresentou um voto em separado, quais as modificações que tinham em relação ao texto que foi aprovado? Bem, as modificações que foram realizadas são justamente essas, no sentido de diminuir a quantidade de ação de constitucionalidade, de inconstitucionalidade e ADPFs e de ação por omissão, de inconstitucionalidade por omissão. Mas não vejo que prospere muito. E com relação ao voto separado, nós temos, tramitando aqui na Câmara dos Deputados, uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional que já foi aprovada no Senado, foi aprovada na CCJ a
E essa emenda constitucional só falta ser votada no plenário da Câmara. Ele é muito simples. Ele faz com que haja o verdadeiro federalismo no Brasil. Porque a Federação Brasileira é formada por 3 entes: União, Estados e municípios. Só a União e os estados, através de seus representantes, podem ingressar com ação de inconstitucionalidade, a DPF ou por omissão no Supremo Tribunal Federal. Os prefeitos não podem. Então, essa emenda à Constituição modifica justamente esse artigo da Constituição Federal que trata sobre esse controle constitucional dos legitimados. Ele entra a ser legitimado, não todos os municípios, porque seria impossível os 5.570 prefeitos poderem ter esse poder. Quem vai poder entrar com a ação é a entidade representativa de caráter nacional. Existe apenas 2 ou 3 de caráter nacional, representativa de caráter nacional. Então, para que elas possam entrar também suscitando a inconstitucionalidade, porque muitas das vezes existe alguma lei que fere os interesses dos municípios. Os municípios não podem entrar com isso. Então, eu fiz uma proposta que foi rejeitada, por isso o voto separado, de que se regulamentasse logo nessa lei, porque daí ia para o Senado, é o tempo que aprovaria, até porque a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos já conversaram com o presidente Hugo Mota para pautar esta matéria no plenário da Câmara. E sendo pautada, ela será aprovada. Por quê? Porque ela sendo aprovada, ela não vai ter efeito. Mas ela é separada dessa... Seria o seu voto em separado? É, o voto separado justamente trazendo para dentro do texto os municípios, regulamentando quem poderia entrar, qual a entidade que poderia entrar, a forma de representatividade dela, quais seriam os momentos que ela poderia entrar. Então era isso que tratava desse voto separado. Dentro desse projeto foi relatado, que é do deputado Marco Pereira, que foi relatado pelo deputado Alex Manente. Mas não chegou a ser aprovado? Não, não foi aprovado. Tá certo. Deputado Ricardo, quanto tempo esse tipo de ação tem levado em média para ir a julgamento, né? É um tempo grande? Esse tipo de projeto pode pelo menos diminuir o tempo, já que ele dá um prazo para que ele seja julgado de 12 meses? Teoricamente, esse seria um ponto, dentre vários outros que eu entendo negativos, esse seria um ponto minimamente positivo, né? Mas eu não acho que ele tenha um relevo, seja tão relevante o seu aspecto positivo, a ponto de compensar os tantos outros aspectos negativos que esse projeto tem. A própria decisão, que inicia-se, no mais das vezes, com uma apreciação monocrática dentro do Supremo Tribunal Federal, enfim, ela já por si só já é injustificada. Não há tema tão urgente e relevante que... O senhor é contra... Desculpa interromper, o senhor é contra decisões monocráticas de uma forma geral, em qualquer assunto? Eu acho que decisões monocráticas são para temas que necessitam de alguma urgência, né? E liminares, enfim, mas criminais ou coisas que tenham um efeito imediato. O que pode, dentro de um princípio de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ou a DPF, ou qualquer outro remédio jurídico que se pretenda instrumentalizar, não há, pelo menos numa primeira análise, nada tão urgente assim que justifique uma decisão monocrática. Talvez exceções que poderiam ser trazidas, mas via de regra não. Então, por si só, a própria decisão monocrática já é uma excrescência numa corte que é essencialmente colegiada. A regra de ter que levar essa decisão monocrática à apreciação plenária na sessão subsequente, ela atenua efetivamente esse risco da monocrática. Mas ainda assim, não é porque foi levada à sessão subsequente que você decide o mérito. O mérito vai, aí tem pedido de vista, e tem isso, e tem aquilo e tal. E aí, aqueles que conseguem manejar de maneira mais efetiva os seus interesses através de sustentações orais, enfim, conseguem antecipar o resultado que pretendem. Aqueles que não têm essa habilidade ou esse acesso, muitas vezes, têm que aguardar o fim da tramitação de uma ação. 1 ano é muita coisa para um país. Quando você tem a suspensão, né, através de medida monocrática,
da efetividade de uma norma, como bem dito pelo Uido Rocha aqui, que passou na Câmara dos Deputados em voto, no Senado da República em voto, eventualmente foi sancionada pelo Presidente da República. Quer dizer, como é que pode, neste momento, você aguardar, a não ser que haja assim, uma inconstitucionalidade flagrante, e que também não é comum, como bem dito também aqui, as casas legislativas, Câmara e Senado, e a própria Presidente da República, através da assessoria jurídica da Secretaria-Geral da Presidência da República, tem um corpo jurídico muito bom. Então é difícil você ter algo gritantemente inconstitucional a reclamar uma medida que suspenda a legislação ou que imponha, pior ainda, aí acho ainda mais grave, as ADPFs, né, têm trazido, inclusive, uma situação em que o judiciário diz para o executivo, no mais das vezes e eventualmente para o legislativo, o que ele tem que fazer. Isso é um absurdo. Porque, como eu já disse aqui no início do programa, quem tem que dizer o que tem que fazer, olha, apresente em tal prazo, faça tal coisa, mude tal política pública, é quem tem voto. Quem não foi eleito para o povo para escolher se você quer a política pública A, B ou C, com todo o respeito, e eu tenho enorme respeito pelo judiciário, mas não pode escolher política pública. Não pode. O máximo que você tem que dizer, olha, isto é inconstitucional, faça outra. Isso. Mas não dizer, faça isto, siga tal caminho, libere o dinheiro, trave o dinheiro. Isso não tem cabimento. E este projeto de lei amplia tanto as hipóteses de interpretação que hoje você diz, olha, qualquer princípio, qualquer tese jurídica que esteja lá tramitando numa universidade estrangeira por um grande professor, você traz isso de fora para dentro do Brasil e diz, olha, de acordo com o princípio tal, as normas interpretativas tal, e aí cabe qualquer coisa. Nós temos que ter uma forma de trabalhar com muito mais números clausos, uma coisa muito mais fechada. E que, claro que levando ao extremo, mas vá para esta ponta que é constitucional, vale. Não é constitucional, façam outra. Agora, dizer não é constitucional e o caminho que tem que ser seguido é esse daqui. Não, isso não é possível. Deputado Ildo, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria saber a sua expectativa. O senhor já falou que acha possível que algum deputado entre com recurso ao plenário em relação à decisão que foi tomada pela CCJ. Queria saber se o senhor tem informação de se alguém está pensando nisso e o que o senhor acha que pode acontecer no Senado Federal, que é para onde o projeto iria se não houvesse recurso julgado aqui, votado aqui. Bem, nós temos um legislativo bicameral. E esse legislativo bicameral, ele é muito bom, porque equívocos como esse podem ser reparados lá na Casa Revisora, que é o Senado. Obviamente que vai voltar para cá. Voltando para cá, ele tem que voltar a ser analisado com as mudanças que forem feitas lá no Senado. Mas eu entendo que há essa grande possibilidade de se conseguir a assinatura e o apoio necessário para o recurso no plenário. Eu acredito até que no plenário essa matéria dificilmente será aprovada da forma como foi aprovada na CCJ. Porque, sem dúvida nenhuma, haverão destaques, haverão emendas de plenário, haverão destaques e certamente esse projeto de lei será modificado, porque eu vejo o ânimo dos deputados de não aceitarem a regulamentação uma mudança, uma tentativa de modernização do controle de constitucionalidade da forma como foi aprovada na CCJ. Alguma coisa também tem de bom lá, não está de todo ruim. Tem normativas boas, tem dispositivos melhores, mas no todo ainda não é o que o parlamento deseja que seja, tendo em vista o ativismo existente hoje no judiciário. Então, para que esse ativismo seja moderado, é necessário uma regra melhor que impeça esse ativismo. Terminei de lhe dizer que o que aconteceu lá no Maranhão é justamente um ativismo onde se breca
uma ação da Assembleia Legislativa do Estado, deputados e deputadas eleitos, que têm o direito de escolher um conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado, está brecado pela decisão de um só ministro. Isso já vai fazer quase 2 anos. Está travado por um capricho de um ministro que não quer que isso aconteça ainda neste governo ou nesta legislatura lá da Assembleia, com a Assembleia que tem lá. Tá? Talvez esperando uma nova Assembleia para que essa nova Assembleia tenha uma outra formação que possa escolher outras pessoas para o cargo de conselheiro, porque é um cargo vitalício. Deputado Ricardo, suas considerações finais em 1 minutinho. Eu acho que o parlamento precisa, de fato, ter consciência, como já bem dito aqui, do seu papel, né? Reclama-se muito da perda de protagonismo e tudo isso, mas uma parte dessa perda de protagonismo se deve a também uma invasão das prerrogativas e dos papéis de cada poder, de acordo com o que a Constituição determina. E este reequilíbrio dos poderes, que são harmônicos, porém independentes, deve ser uma preocupação constante do legislador, tanto na Câmara quanto no Senado, sob pena de você anular a própria razão de ser da existência de um legislativo independente e delegar esta função, seja por incompetência, por omissão ou por invasão, para um terceiro poder, que é, neste caso, o Poder Judiciário. Muito obrigada aos dois. Eu conversei com os deputados Hildo Rocha e Ricardo Salles sobre a aprovação do texto que regulamenta algumas das ações de controle concentrado do Supremo Tribunal Federal como a ação direta de inconstitucionalidade. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que fica no YouTube e na página da Câmara. Até a próxima.